Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal. A partir deste instante, programa Opinião. Como vai? Vai bem? Então, a terça-feira, cá estamos nós, dia 20 de julho de 2021. Muito bom poder estar com você mais uma vez, não é? Mais uma vez com mais um programa Opinião ao vivo e a cores. Muito bom estar com você. Muito obrigado pela sua companhia de sempre, de todas as noites, não é? Seja aqui pelo canal 22, seja também pela internet, pelo www.gazeta digital, como também pela página no Facebook da TV Pantanal. Seja você aonde for, qualquer parte do mundo, nos dando o carinho da companhia. Muito obrigado, viu? É muito bom estar com você sempre, sempre, sempre. A opinião de hoje fala de política, mais notadamente quanto à política regional, municipal. Vai estar daqui a pouquinho a postos conosco aqui, já está chegando, que eu acabei de vê-lo por ali, não é? O vereador por Cuiabá, Diego Guimarães, que é do Cidadania. O Diego que foi campeão de votos no pleito passado. Em 2020 foi o candidato mais votado, tornou-se o vereador mais votado deste pleito, dessa legislatura, e vai falar conosco aqui. É oposicionista, ou seja, faz oposição ao governo de Emanuel Pinheiro, não é? Então, você já pode participar conosco, mandando a sua pergunta, sugestão, crítica, elogio, por meio do WhatsApp. O Boca vai colocar aí no rodapé, não sei se é o Boca, se é o Bafo. Aqui tem Bafo, tem Boca, e tem o William também. Um dos três colocou aí, ó, 99932-2529, para você interagir conosco, mandando a sua pergunta, a sua sugestão aqui no Opinião desta noite. Eu quero cumprimentar, antes de cumprimentar o Diego, cumprimentar o Lorenberg Alves, meu parceiro todas as noites. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, muito obrigado, viu, pela sua companhia. Esbaforido chegou aqui o digníssimo Diego Guimarães, vereador. Muito bom tê-lo de novo aqui, não é? Já veio aqui, acho que umas duas. O Lorenberg faz essas contas aí. Eu não sei quantas vezes ele já veio aqui. 7ª vez hoje. Olá! Não é verdade. Pelo menos de 2020 para 7ª vez já? Já. Mas nesse ano é a segunda. É a segunda. É a segunda, meu. Ah, bom. Mas é sinal que tem o que falar, né? Tem o que dizer. Muito bom recebê-lo aqui, viu? E parabéns, porque é pai. E falar pai fresco, pai recente, não é? Tem uma bebezinha lá, menina, né? Tem uma menina de 2 anos e um piá de 5 meses. A menina tem quanto? 2 anos. Tem 2 anos já? Ixi, cresce rápido. Essa criançada qual é o nome dela? É a Maria Luísa. Maria Luísa e o menino? E o Vicente. Tá bom. E o Vicente. Muito bom recebê-lo aqui. Eu já vou perguntar de saúde pública, rapaz. Esse negócio de pandemia traz uma série de dúvidas, porque o dinheiro que vem, para onde que vai. E não bastasse isso, no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho chamada medicamentos vencidos, que acabou virando aí uma CPI no âmbito do Legislativo Municipal. Eu quero saber, quero pedir que o senhor atualize a gente aqui sobre essa CPI. Será para inglês ver? Ela está rendendo resultado já? Enfim, depois a gente fala de outros assuntos da saúde também, mas eu queria que o senhor começasse respondendo sobre os medicamentos vencidos. Essa CPI está tendo êxito no seu encaminhamento? Bom, Paulo, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês nos dão. É muito bom estar aqui com o professor Lorenberg, contigo e também com todos os cuiabanos e cuiabanas que acompanham o programa. Peço desculpa pelo atraso, eu estive no Industriário agora há pouco, onde ali a avenida principal está rasgada num trabalho de drenagem que vem sendo feito há mais de 1 ano. E hoje eu recebi tanta reclamação lá, porque eu acho que levantou agora a poeira e está incomodando muitos comerciantes. Eu fui lá ver em loco, pretendo ainda essa semana levar para o secretário Estopa para ver se ele faz pelo menos um paliativo ali, até que as obras terminem, para poder fazer um recapeamento naquela avenida. E aí, programei errado o tempo de chegada de lá para cá. Tem o trânsito ainda? Me atrasei por 3 minutos, para além do horário que eu deveria estar aqui. Peço perdão e também a todos os telespectadores. Bom, a CPI dos medicamentos, ela nasce depois de uma fiscalização. Então, logo eu tirei licença, a vereadora Maísa assumiu na Câmara Municipal. Ela é nossa primeira suplente, ficou por 60 dias enquanto eu terminava um tratamento no joelho. Aliás, ainda estou com o joelho
abusei, acho, no final de semana da Maria Luísa no colo, meu joelho deu uma inchada de ontem para hoje. E aí eu fui numa fiscalização ainda de cadeira de roda, recém-operado, fui de cadeira de roda com a Maísa e nós encontramos ali uma quantidade absurda de medicamentos vencidos no centro de distribuição de medicamentos de Cuiabá. É realmente uma quantidade que assusta, não é normal, aquilo não pode-se dizer que aquilo ali é algo previsível e normal. Aquilo ali é extremamente imprevisível, não poderia acontecer, não imaginávamos encontrar aquilo, mas infelizmente a gente viu ali esse descaso com o dinheiro público. Depois disso foi instaurada uma CPI, engraçado e é bom dizer para que o cidadão também compreenda, porque a oposição fez a fiscalização, a oposição está tocando essa CPI? Não. A fiscalização foi numa quinta ou numa sexta, foi numa sexta-feira, logo no final de semana a base do prefeito se organizou e o vereador Lilo, que é primo do prefeito, ex-líder do prefeito, no mandato passado, não deixa de ser primo dele, né, e continua sendo primo, ele foi lá e propôs a CPI, obviamente para ter o domínio da CPI, porque quem propõe a CPI, ele preside também a CPI. Nós conseguimos, por conta da bancada do Cidadania, que é a maior bancada da Câmara, juntamente com o Partido Verde, o nosso partido tem 3 vereadores, e conseguimos emplacar o Tenente Coronel Pacola dentro da CPI. A CPI iniciou, já está aí com aproximadamente 80 dias de CPI, ela tem 120 dias para finalizar. Já ouviu algumas figuras importantes, como o ex-secretário Luiz Antônio Poças, a ex-secretária Zenira, o responsável pela TI da Secretaria Municipal, que é Tecnologia da Informação, né, cuida da parte de softwares e tal, da Secretaria de Saúde, e também o diretor lá do CDMIC, o responsável pela empresa Norge Pharma. Agora, o que nós percebemos até o momento é um jogo de empurra. Muitos documentos foram enviados à CPI, um levantamento básico já foi feito, especialmente aí pelo Tenente Coronel Pacola. Eu tive me atualizando das informações, também analisando alguns documentos que foram encaminhados. A gente pode perceber alguns indícios que podem conduzir a esse absurdo. Primeiro, uma compra exagerada na quantidade de medicamentos, porque assim como a dona de casa faz uma previsão na hora de fazer uma compra mensal para sua casa, da quantidade de arroz, de feijão, de farinha, de açúcar, de café, enfim, tudo que você compra dando uma previsão para você gastar num mês, você sabendo, qualidade expira, né? Sabendo a quantidade do consumo. Então, analisando o histórico de Cuiabá, já se percebe que alguns medicamentos foi feita uma compra em excesso. Segundo, há sim uma denúncia, inclusive apurado já e com uma operação em curso, com um processo em curso já, tendo o ex-secretário Luiz Antônio Poças como arrolado aí como cabeça da organização criminosa, que inclusive superfaturou a ivermectina, que houve uma compra superfaturada de ivermectina, pagaram o preço de 4 comprimidos, pagaram por cada comprimido no período da pandemia, e essa investigação vem desenrolando também nesse âmbito dos medicamentos vencidos. Quanto que era mesmo cada comprimido? Olha, salvo engano, na época foi pago algo em torno de R$4 por comprimido. Não tem o valor correto. Eu lembro que quem levantou isso fomos nós lá no gabinete, né? Posteriormente a gente encaminhou para a Delegacia de Combate à Corrupção e foi desencadeada até esse episódio uma operação, né? Uhum. Até teve uma operação posterior. O professor Lorenberg, por favor. Vereador, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Primeiro, obrigado, por ser um representante do parlamento cuiabano e segundo, pela inteligência, pelo conhecimento e pela sabedoria. Obrigado. Que o senhor tem, que enriquece muito o nosso programa. Eu vou caminhar nessa mesma esteira, até para aprofundar um pouquinho mais trechos da resposta que o senhor acabou de nos dar, fazendo 2 pequenas perguntas, até para que o nosso amigo telespectador possa entender melhor. A primeira delas, o presidente da CPI, se não me falha a memória, e por favor me corrija, vereador, na legislatura anterior, que o senhor também fez parte, ele era líder do governo num primeiro momento. Depois ele saiu da liderança do governo e passou a fazer parte, ou pelo menos a somar, com a oposição à época. Portanto, era um oposicionista na parte final. No último ano de mandato do Emanuel ele era oposicionista na legislatura anterior. E a segunda pergunta é que diz respeito ao artigo 59, parágrafo 4º do Regimento Interno, e a minha pergunta é bem direta, vereador. Houve desrespeito a esse parágrafo 4º, a esse artigo 59 do Regimento Interno, na composição da CPI?
Não, eu tenho Primeiro, o que você fala? O que diz exatamente o parágrafo 4º? Eu não vou saber se é realmente esse, é o que estabelece a presidência das CPIs, né? A proposição, o artigo 59... respeita a questão partidária. O artigo 59 vem dentro do capítulo do regimento interno que trata das comissões. E aí tem as comissões permanentes e comissões provisórias. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, se encaixa como uma comissão provisória. E o artigo 59, seus parágrafos, define quais são os critérios para propor uma CPI e também esmiuça, Paulo, como é feita a composição dela. Não, eles seguiram o regimento interno, está correto, tá? Sim, o Lilo foi líder do prefeito durante o escândalo do Paletó, na reta final do mandato foi independente, como ele prefere ser chamado, e agora ele retorna à base do prefeito no segundo mandato. Tá? Ele retorna à base do Emanuel Pinheiro. Não estou aqui para julgar esse posicionamento político dele, respeito plenamente e tenho um grande apreço pelo Lilo Pinheiro. A composição da CPI é correta, mas aí que eu falo, houve uma manobra lícita, politicamente correta da parte deles, mas vejo como antiética, já que quem fez a fiscalização, quem estava naquela pauta cuidando da fiscalização dos medicamentos vencidos éramos nós. Era o Diego Guimarães, era a Maísa Leão, que estava no exercício do mandato, era o Tenente Coronel Pacola, inclusive o Dilemar e a Michele também estiveram conosco naquele dia, depois que a gente telefonou para eles, eles correram lá para o CDMI, que também verificaram os medicamentos vencidos. Então o que acontece, só para o cidadão entender, esse parágrafo 4º do artigo 59 do regimento interno diz que será presidente da CPI aquele que propor, o proponente, o autor do requerimento. Então, o que aconteceu? Para evitar deles perderem o domínio da CPI, assim como aconteceu na CPI do Paletó, assim como aconteceu na CPI da Saúde no mandato passado, o prefeito se articulou com os seus vereadores e colocou o Lilo Pinheiro para fazer isso como autor da propositura, correu e apresentou uma CPI antes da gente. Eu falo assim, eles tiveram assim, essa malandragem, entre aspas, de correr contra o tempo e seguir o regimento interno e propor a CPI. Mas eu digo que seria antiético do ponto de vista do coleguismo parlamentar, já que eles sabem que era uma pauta nossa, nós que estávamos tratando disso, mas tudo bem. O fato deles estarem guiando a CPI, porque aí nós temos na cabeça da CPI como presidente o Lilo, como relator Marcos Brito, que é base do prefeito assumido, declarado e que teve seu pai secretário e também procurador-geral do Emanuel Pinheiro e uma relação muito próxima, muito estreita com o Emanuel Pinheiro. E como vogal nós vamos ter ali como outro membro o Tenente Coronel Pacola. Mas isso, professor Lorenberg, não impede da gente fazer uma fiscalização séria. Independente do relatório que vier do Marcos Brito, teremos um relatório paralelo, formulado por nós, juntamente com o Tenente Coronel Pacola. Ele vai apresentar e vai encaminhar para as autoridades competentes com aquilo que é a nossa visão sobre tudo aquilo que está sendo apurado. Tem muito documento, por isso até a CPI ficou suspensa recentemente, agora tem 3 ou 4 semanas que ela está suspensa para análise de documentos, tem um farto acervo documental que foi encaminhado pela Prefeitura, que está passando por uma análise criteriosa das nossas assessorias, para que a gente retome as oitivas. E aí nas novas oitivas já tem algumas oitivas interessantes, como a ex-secretária Elisete. A Elisete foi secretária no primeiro ano de mandato, primeiro e segundo ano de mandato do Emanuel Pinheiro. E retomando aí a nossa memória, eu me recordei que na CPI da Saúde, que foi conduzida no mandato passado, que depois resultou na prisão do ex-secretário Roark Douglas, a Elisete deu indícios de que estaria tendo dificuldade na Secretaria de Saúde de Cuiabá de fazer a licitação dos medicamentos. Porque é importante também outra informação que eu digo para o cidadão, de que Cuiabá, desde 2017, não licita medicamentos. Apenas e tão somente faz compras emergenciais ou então adere à ata. Desde 2017? Desde 2017, desde o início da gestão. A última foi a Elisete que tentou fazer e ela foi frustrada. O parlamento dormiu esse tempo todo? Não, nós estamos denunciando aí então. Pois é, mas agora, né? Não. Toda a vida. As compras de medicamentos de Cuiabá sempre foram objeto de análise nossa e encaminhamento para os tribunais de contas. Acontece que a adesão de ata, Paulo, ela é legal. Ela não é ilegal a adesão de ata. Inclusive um dos métodos, uma das formas de você cumprir os requisitos da lei de licitação. Só que, muitas vezes o que acontece é a pessoa que vem com a ata embaixo do braço, com preço já direcionado, e aí, com preço já estabelecido, sem que pudesse ter uma disputa dentro do município de Cuiabá, e essa adesão acontece. E outra coisa que acontece em Cuiabá são as compras emergenciais, que aí dentro do universo jurídico acontece muito em Cuiabá a emergência fabricada. Quer deixar faltar o medicamento para daí ter que comprar, porque tudo na saúde não pode faltar determinados medicamentos, determinados insumos. Então fabrica-se uma urgência
e é um instituto jurídico, nós já denunciamos para o Tribunal de Contas, já denunciamos para o Ministério Público, e certamente está sendo objeto dessa investigação da Delegacia de Combate à Corrupção. Fabrica-se essa urgência para comprar com dispensa de licitação num preço muito mais alto, direcionado para quem eles quiserem. Então isso é uma prática corriqueira na saúde de Cuiabá nos últimos 5 anos. Tá, mas aí, olha só, agora que já tem a definição aí dos próximos passos, a retomada da CPI propriamente se dará de que forma e quando? Bom, agora foi aprovado novamente o recesso na Câmara Municipal, né? Regressou o recesso. Eu acredito que na quinta-feira a gente vai voltar. Eu fui contra, tá? Votei contra a retomada do recesso, que eu acho que não era oportuno. Na quinta a gente deve votar a LDO 2022. Votada a LDO, a Câmara vai suspender os trabalhos por 15 dias de sessões e comissões. Então a CPI deve ficar paralisada por mais 15 dias, então logo retome as sessões. Aí na primeira semana de agosto, né, iniciada a segunda semana de agosto, possivelmente as oitivas vão voltar, Paulo. Lorenberg, pode fazer... Vereador, tem uma notícia que quando eu me deparei com ela, me causou muita tristeza. E provavelmente, se o senhor deparou com essa notícia, também ficou triste diante dessa situação. E eu peguei essa notícia no UOL, no site UOL, onde diz claramente lá, entre aspas, moradores de Cuiabá fazem fila para conseguir doações de ossos. Ossos que têm pedacinhos pequenininhos de carne, que se tornam o prato principal na casa de várias famílias, em situação de vulnerabilidade. O açougue, no CPA 2, distribui os ossos, restos do processo de desossas, 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. O estranho, essa palavra estranha é minha, não é da matéria, porque a matéria colocou outra palavra lá, eu prefiro o estranho, é que Cuiabá é a capital do maior estado produtor de carne. Aí eu tenho 3 perguntas, vereador, sobre essa matéria. A Câmara Cuiabana já tinha conhecimento desses episódios todos? Essa é a primeira questão. O senhor prefere que eu faça as outras? Porque estão muito próximas. Pode fazer todas. Pode fazer todas? Pode fazer todas. Melhor, então. A segunda questão, a Câmara possui algum estudo sobre as famílias em Cuiabá, as famílias de vulnerabilidade ou de pobreza absoluta? Essa é a segunda questão. E a terceira, vereador, se não possui, o porquê os vereadores oposicionistas e situacionistas não se reúnem com representantes da prefeitura, com o próprio prefeito, para pensarem em políticas públicas para atingir, de fato, essa camada da população que está exatamente abaixo da linha da pobreza? Certo. Professor, eu vou te dar mais um dado. Hoje, aproximadamente 18 mil famílias cuiabanas vivem abaixo da linha da pobreza. 18 mil famílias. Qual a fonte que o senhor... E esse número é do site da Globo, globo.com. Foi publicado hoje um estudo da Secretaria Estadual de Assistência Social, do CAD Único. Do governo, Isso, do CAD Único. Tá? Nós vivemos num estado, aí a análise tem que ser feita, eu acho, de uma maneira bem abrangente, no estado que é o 6º PIB do Brasil, mesmo tendo apenas 3 milhões e 500 mil habitantes aproximadamente. Produtor, né? Estado produtor. Mas nós temos aproximadamente 20% da população mato-grossense que vive na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. A distribuição de renda no Mato Grosso ela é extremamente ruim, ela é centralizada. Hoje o Mato Grosso tem aproximadamente, professor Lorenberg, 7 mil propriedades produtivas. 7 mil propriedades produtivas, que são o agro, o famoso, o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Por outro lado, nós temos um Rio Grande do Sul, que muito embora seja um estado menor, tem 120 mil propriedades produtivas no Rio Grande do Sul. Então daí a gente percebe a concentração de renda que existe no nosso estado. E na nossa cidade isso não é diferente. Em Cuiabá, como eu estou dizendo, nós temos aí uma cidade que é rica,
o dinheiro circula em Cuiabá, o funcionalismo público está centralizado em Cuiabá, mas hoje nós temos 18 mil famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Amanhã, professor Lorenberg, está agendado. Hoje eu falei sobre isso na tribuna, na sessão virtual que nós tivemos. Eu toquei nesse assunto na tribuna. E amanhã eu vou pessoalmente, porque é segunda, quarta e sexta que é feita a distribuição de ossinhos lá no CPA. Eu quero ir lá pessoalmente para conversar com as famílias. Verificar em loco, ouvir a situação de cada um deles, ouvir o que eles precisam, se é mão de obra que está faltando, se é emprego que está faltando, se é capacitação que está faltando, se são políticas públicas de inclusão social e de transferência de renda. E hoje nós cobramos, não fui só eu, vereadora Michele, vereadora Edna, falamos hoje na sessão da Câmara da necessidade da Prefeitura de Cuiabá parar de fazer programa de transferência de renda que seja reservado para 1 ou 2 nichos, como foi feito durante o período da pandemia, inclusive com, claro, o intuito eleitoreiro. Nós temos que olhar pelas famílias que estão necessitadas, por essas famílias que o professor Lorenberg falou agora, e não apenas a Prefeitura. Chega dessa briga boba, idiota que existe entre o prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes. Cuiabá tem uma arrecadação hoje que está superando todos os anos 20% um aumento de arrecadação. Nós saímos de 2017 de 2,3 bilhões, hoje nós temos uma arrecadação de mais de 4 bilhões de reais. O governador Mauro Mendes, por meio das medidas de arrecadação que ele tomou e também de austeridade que ele tomou no início da sua gestão, hoje ele fala que tem um caixa. Ele fechou 2020 guardado 4 bilhões de reais, gente. E aí nós vemos, por outro lado, o nosso povo passando fome. E aí se contenta, talvez, o governador achando que está fazendo muito, dando para esse cidadão talvez um simples sacolão no final do mês. Precisando de políticas públicas de capacitação, de inclusão social, de formação de mão de obra, geração de emprego. Chega da gente ser o maior produtor e jogar tudo in natura, levando para outros estados para eles poderem produzir ou então para o exterior. É momento de trazer essa produção para que ela se torne riqueza no nosso estado. Da forma como está acontecendo no Mato Grosso hoje, em pouco tempo nós seremos um dos maiores absurdos, maiores abismos social do mundo. Onde existe gente que tem 2, 3, 4, 5 helicópteros, aviões e jatinhos para cima e para baixo, andando de Land Rover. E por outro lado nós temos um povo passando fome, passando necessidade, tendo que talvez correr atrás de ossinhos para poder ter um complemento na sua alimentação familiar. A imagem é forte, é um apelo, né? Uma coisa que é gritante. Olha. E aí é hora realmente de sentar, todo mundo, parar de briga e ver uma forma de distribuir melhor. A participação talvez, eu não vou fazer juízo de valor agora, o Lorenberg pode depois comentar sobre isso, do agro, né? Essa questão aí do que se produz aqui, os caras estão multibilionários e de repente há uma forma, estão de forma muito justa, inclusive, eles fazem por isso, não estou falando que é ilegal, não, estou dizendo que se parar para pensar e colocar tudo à mesa, se pode achar um caminho onde eles possam contribuir mais. Ache uma linha, uma forma técnica para que haja essa contribuição a mais, não é? O Botelho teve aqui, todas as vezes que ele vem aqui, ele toca nesse assunto, inclusive, não é? Que devia, sim, o agro. Eu não quero aqui criminalizar e nem apontar dedo para o agro, mas nós temos essa potência toda aqui, que é uma forma, sim, de, pelo menos, colocar a mesa para conversar. O que a gente pode fazer para ajudar mais? Senão vai ficar isso que o Diego falou aqui. 2 Mato Grossos, né? 2 Mato Grossos. Aquele dos Land Rover e o outro dos ossinhos, né? O povo do Land Rover, da Land Rover e o povo do ossinho. Então, vai ter que ser sério, tem que se despolitizar a conversa. Paulo, se me permite só, o do ossinho, é quem vai buscar o ossinho que paga 17% de ICMS sobre tudo que ele for vender, produzir. Já o agro, quando exporta não paga nada e quando comercializa aqui dentro paga 2%. Então sim, temos que falar e pegar no pé, abrir a boca e os olhos do cidadão cuiabano, tem que ter coragem mato-grossense sobre esse assunto. O assunto é polêmico, tem que ter coragem de meter o dedo na ferida, não é esquecer questão de eleição, de ajuda na época da eleição, enfim. Opinião está em curso e vai dar um break aqui para o primeiro intervalo comercial e volta já já. Você pode ligar e mandar a sua pergunta, 99932-2529. Diego Guimarães, vereador por Cuiabá, continua conosco, a gente volta já já. A gente está indignado ainda, a gente passou o intervalo aqui revoltado aqui, nós três, por conta da história do ossinho, né?
num estado tão rico como o Mato Grosso. Vamos falar sobre isso ainda, você vai ver daqui a pouquinho, e você também pode mandar a sua opinião aqui pelo WhatsApp, 99932-2529. Rapaz, falar em indignação, aí é uma coisa muito minha, que eu vou deixar aqui a minha opinião já adiantada, depois eu quero ouvir o Lorenberg, sobre a notícia que eu vou ler aqui agora, que todo mundo já sabe, já da história lá no Congresso, né, da questão do fundão. Então, olha só, está no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Jaime diz que votará a favor da derrubada do fundão caso Bolsonaro vete a lei. O senador Jaime Campos, do Democratas, garantiu que votará a favor de um eventual veto do presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, à lei de diretrizes orçamentárias LDO, que garantiu o aumento do fundo eleitoral, o popular fundão, para quase 6 bilhões, para ser mais exato, 5,7 bilhões de reais em 2022. A fala de Jaime, proferida durante lançamento do edital para a construção da primeira ferrovia estadual de Mato Grosso, foi realizada na tarde desta segunda-feira, dia 19. A aprovação de um aumento de 1 bilhão e 700 milhões de reais para 5 bilhões e 700 milhões de reais foi realizada na última quinta-feira, dia 15, e a imprensa, no domingo, dia 18, o presidente mostrou desagrado frente à medida, deixando em aberto a possibilidade de vetar a medida. Questionado sobre o posicionamento do presidente, o senador Jaime Campos afirmou que apoiará um eventual veto de Bolsonaro por acreditar, imagino que seja acreditar, que não deveria haver fundo eleitoral. O saldo vultoso no valor do fundão também foi destacado pelo Democrata. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso mais, está aí no gazetadigital.com.br. E falando da pandemia, rapaz, o cenário da pandemia da Covid-19 segue fazendo novas vítimas em Mato Grosso, conforme boletim da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta sexta-feira, dia 20. Um jovem de 24 anos, natural de Sinop, que fica a 500 quilômetros de Cuiabá, ao norte, foi uma das 21 vítimas da doença em 24 horas. O painel informativo aponta também que uma idosa de 86 anos de Sorriso, que fica a 420 quilômetros no Médio Norte, ali perto de Sinop já, né? Ela foi a mais velha das 21 vítimas. Ao todo, Mato Grosso registrou 12.529 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificadas 1.872 novas confirmações de casos de coronavírus no estado. Dos 476.811 casos confirmados da Covid em Mato Grosso, 10.332 estão em isolamento domiciliar e 452.424 estão recuperados. Entre os casos confirmados, suspeitos e também os descartados para a Covid-19, há 407 internações em UTIs públicas e 281 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 72,42% para UTIs, no caso UTIs adulto, e 32% para as enfermarias adultas. Eu quero uma pincelada aqui do Lorenberg, depois também do Diego Guimarães, que é o nosso entrevistado dessa noite. Lorenberg, questão do fundão. A minha opinião eu já deixei, né, eu acho absurdo dos absurdos, ainda mais triplicando praticamente, estava 2 bilhões, agora praticamente quase 5 bilhões e 700 milhões. O presidente disse que vai vetar. Aí já é uma questão política, que já tem uma movimentação lá na Câmara, por exemplo, dizendo que já estão se movimentando para derrubar o veto do presidente, né? Enfim, de todo modo, o que eu quero é a sua opinião, rápida, por favor, e depois dele também, para a gente mudar de assunto. O que você pensa sobre isso aí, sobre esse indecoroso fundão, na minha opinião? Mas muito rapidamente, amigos,
todos nós, mas todos nós que pagamos a conta, somos contra esse valor enorme de 2 bilhões para 5,7 bilhões de reais. É muito, muito grande. Mas aí vem a segunda observação a ser feita. Jogo de cena dos parlamentares federais. Jogo de cena. O LDO, a votação do fundão não foi separada. Foi junto com a LDO. Quem manda a LDO para o Congresso é o presidente da República. Portanto, o governo Jair Bolsonaro que mandou a LDO juntamente com o fundo eleitoral para o Congresso. E cabe ao Congresso votar ou não. E aí vem a terceira observação que deve ser feita. Quem votou para aprovar a LDO também votou para o fundão. E a imensa maioria de governistas. E outro detalhe, para trazer para nossa residência, para nossa casa, dos 8 deputados federais, o deputado federal José Medeiros não participou da sessão, não participou. E apenas dos 7, apenas a Rosa Neide, a deputada federal Rosa Neide, votou contra a LDO, portanto, contra o fundão. Os demais deputados federais votaram todos a favor. É jogo de cena. O que vai acontecer? O presidente da República finge que vai vetar, e ao vetar, há um acordo entre governos, governistas e oposicionistas para baixar de 6 para 4 ou 5 ou 4 bilhões e pouco. Esse é o jogo de cena. Ô Diego, e aí? O que você pensa disso tudo aí? Bom, primeiro, no ano passado, mesmo sendo presidente municipal do Cidadania, não utilizei em minha campanha de reeleição o dinheiro do fundo eleitoral, nem do fundo partidário. Salvo engano, a minha prestação de conta parece 300, 400 reais, que foi o que o próprio partido gastou com advogado e foi rateado entre todos os candidatos. Sendo que eu teria direito de usar aí algo em torno de 6, 7 mil reais, que foi cada candidato de maneira igualitária recebeu o nosso partido, quem quis. Eu não quis, não recebi no ano passado. Mas também não recrimino quem usou, tá? Não estou aqui para criticar. Eu acho que o abuso, neste caso, é a quantidade. 2 bilhões já era muito dinheiro. Muito dinheiro para a realidade do nosso país e para a gente pensar em campanhas eleitorais cada dia mais baratas. Campanhas que hoje você tem a capacidade de abranger o Mato Grosso inteiro, o Brasil inteiro, por meio das redes sociais. O voto hoje está muito mais fácil de ser acessado do que antigamente, que você tinha que ter os cabos eleitorais, que ia para o bairro com a panfletinho, tinha impresso, você tinha que gastar com isso, com aquilo. Hoje não precisa mais de tudo isso. Então, eu sou extremamente contra, primeiro, esse volume e, segundo, o abuso no gasto. Então, quem precisa do fundo eleitoral, sim, é importante para a efetivação da democracia, a democracia tem um custo e para que a gente dê acesso a todos aqueles e principalmente para quem não tem recursos para que ele possa utilizar. Agora, nesse valor, um perfeito absurdo. Se eu estivesse no Congresso Nacional, como na bancada federal de Mato Grosso, certamente eu votaria contra esse aumento exponencial, absurdo, desleal com a população nesse momento de crise da saúde pública que nós estamos vivendo. Quase triplicou, quase. É absurdo. Não, absurdo. Agora, só um detalhe. É bom o eleitor brasileiro, mato-grossense, cuiabano que está acompanhando, fazer uma busca. Existe um site chamado divulgacandi.tse.jus.br. Divulga Candi. Procura lá, Divulga Candi, de candidato. Joga no Google, você vai encontrar e veja o que cada parlamentar usou já em suas campanhas do fundo eleitoral. Porque eu vejo muita gente que talvez não está no Congresso Nacional e agora fala, contra, absurdo. Só que você vai buscar na prestação de contas dele, da eleição dele em 2018, em 2020, etc. Ele gastou um horror, gastou mais da metade da eleição dele, foi bancado pelo fundo eleitoral, para evitar essas hipocrisias que infelizmente a gente vê que está acontecendo ainda no nosso Brasil, né? Verdade. O telespectador do programa Opinião está participando conosco também aqui. Vamos lá ver quem está aqui perguntando ao Diego ou opinando. Boa noite. Opinião. O senhor vereador, temos sim que exigir do agro, mas não politizar, dividir, porque não sugerir aos seus agora investir em turismo, restauração aí do Pantanal e em investimentos sanitários? Isso traz saúde e dinheiro. Vejamos o exemplo aí de outros países. Boa noite, quis dizer
os seus colegas, né? Ele está explicando o que ele descreveu lá em cima, embora não tenha se identificado aqui. Mas obrigado aí pela sua participação. Perfeita colocação. É momento da gente pensar em novas formas de fazer economia. Cuiabá, por exemplo, é uma cidade eminentemente prestador de serviços públicos e serviços da iniciativa privada. O comércio em Cuiabá é muito forte. Mas nós precisamos pensar em outras formas. Cuiabá tem um centro histórico, tem um Pantanal aqui do lado, nós temos Chapada dos Guimarães, nós temos Nobre. É pensar talvez nessa geração de emprego, nessa mão de obra que é chamada da indústria sem chaminé, né, o turismo. Nós temos uma rede hoteleira fantástica em Cuiabá, nós temos bons restaurantes. É hora sim de a gente pensar nesse tipo de política pública. A nossa provocação constantemente é feita na Câmara Municipal nesse sentido. Agora, o eleitor, a eleitora que está, ao trabalhador, telespectador que está acompanhando a gente nesse momento, é importante que a gente saiba que quem define as políticas públicas e direciona, bem dizer, para onde serão gastos os investimentos do dinheiro do seu imposto, é o Poder Executivo. Eu constantemente voto contra, por exemplo, nós vamos votar LDO quinta-feira, ainda não fechei a opinião. Mas muitas vezes eu voto contra as leis orçamentárias em Cuiabá justamente por causa das discrepâncias que a gente vê. É gastar talvez milhões de reais em áreas que não são essenciais e gastar míseros milhares de reais talvez em áreas essenciais, como por exemplo geração de emprego, combate à droga, incentivo ao turismo, incentivo à cultura, ao esporte que está se morrendo. Os grandes eventos esportivos em Cuiabá há muito tempo não acontecem, não é por conta da pandemia que pararam de acontecer. Isso precisa ser retomado. E eu sou contra esse mau investimento do dinheiro público. O dinheiro público tem que ser bem aplicado para que ele possa voltar com o cidadão, não apenas com políticas públicas, mas também incentivo à economia. Tá certo. Vamos voltar aqui para a atuação do Diego em nível de Câmara de Cuiabá, propriamente, não é? O Diego, você teve aí fazendo uma fiscalização enquanto vereador, rapaz, sobre a questão do trabalho odontológico na rede municipal aqui na capital, e parece que aquilo que você viu não agradou-lhe. Não lhe agradou e parece ser o reflexo daquilo que a população está pensando. Equipamentos, eu não sei se suplementos também. O que está acontecendo na rede municipal quanto ao serviço odontológico? Vamos ver se a gente tem algum feedback, talvez aqui ao vivo. Se alguém aqui usa a rede pública municipal de Cuiabá de atenção à saúde bucal, manifesta. Se você procurou nos últimos 20, 30, 60 dias a saúde bucal, talvez um centro odontológico aí no seu bairro, se você conseguiu atendimento. O que acontece? Eu venho recebendo nos últimos 15, 20 dias, intensificaram muitas reclamações com relação à falta de atendimento nas unidades de saúde bucal do município de Cuiabá. Então, eu elegi inicialmente 2 centros odontológicos, fui no Jardim Vitória e depois fui no Planalto. No Jardim Vitória, que eu encontrei vários profissionais, dentistas, prontos para trabalhar, reclamando que falta-lhes condições. Como assim? Falta insumo, primeira coisa, não tem insumos básicos para fazer um curativo no dente do cidadão. E aí foi mais estarrecedor quando eu cheguei onde elas atendem, né, no consultório, tinham 10 cadeiras, dessas, apenas uma funcionando, porque não é dada a manutenção. Então, falta um sugador que não está funcionando, é o compressor que falhou, é a cadeira que não deita mais, é um probleminha aqui, outro ali. E profissionais que têm uma mão de obra extremamente qualificada e cara para o município. E a mão de obra do odontólogo é mais cara do que o insumo. Então nós estamos pagando a mão de obra, mas o mais barato o município não está fornecendo, que é condições de trabalho com as cadeiras e com os insumos. Então essa foi a realidade que eu encontrei no Jardim Vitória. Aí eu fui até o Centro Odontológico do Planalto, ali deu vontade de chorar. Iniciou-se uma reforma na pandemia, agora parece-me que a empresa abandonou a reforma, a conversa que eu tive, não tive ainda nenhuma resposta oficial da prefeitura de que foi atraso em pagamento, não aguentou, a empresa quebrou, parou, não está mais atendendo. E eu chego em uma sala no Centro Odontológico do Planalto, em um canto amontoado de aproximadamente 4x4, 3x3 o tamanho da sala, tinham aproximadamente 10 cadeiras também amontoadas, uma em cima da outra, cadeiras que custam algo em torno de 20, 25 mil reais, 2 raio-x, um autoclave, em meio àquela reforma, e quando faz uma reforma, né, tá chapiscando parede, certamente isso provocou ali caindo cimento em cima dos bancos, das cadeiras odontológicas, enfim, dinheiro público jogado às traças. Junto com isso tinha ali os prontuários odontológicos dos pacientes que já passaram por aquela unidade, tudo largado. E a situação bem assustadora. Eu ainda tenho marcado de estar na unidade do Leblon, na unidade CPA 3. Vou fazer um giro na próxima semana, essa semana e semana que vem,
para que eu possa emitir um relatório como Câmara Municipal, mas com o que eu já vi ali no Jardim Vitória, com o que eu já recebi de informação que eu vi no Planalto, eu já solicitei essa semana ao Tribunal de Contas para que promova uma auditoria completa da saúde bucal de Cuiabá, levantando as necessidades e impelindo ao município a obrigatoriedade de fornecer o mínimo para que esse importante serviço de saúde se efetive aqui em Cuiabá, porque infelizmente hoje não está sendo prestado. Vou pedir para o Lorenberg deixar uma pergunta para o próximo bloco, porque estão me dizendo aqui que a gente tem que o intervalo comercial mais uma vez. É possível ou não? Eu vou fazer uma pergunta muito rápida, até não é pergunta bem propriamente dito, vereador, é um comentário a respeito do projeto de lei que dispõe sobre a criação de programa de empresa amiga da escola. Parece que o senhor é o autor desse projeto, cujo o artigo 2º, que me chamou mais atenção, o artigo 2º diz o seguinte, entre aspas, tem por finalidade contribuir por meio de doações em obras de reformas nas escolas e nas creches municipais, além de doações de materiais escolares, livros didáticos e outros recursos que auxiliem a promoção da educação dos alunos, fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse projeto de lei. Esse comentário o Diego Guimarães fará após o intervalo comercial aqui, ao vivo, no programa Opinião, que você pode, inclusive, interagir com a gente, mandando a sua pergunta, observação, sugestão, crítica, elogio, através do 99932-2529, o WhatsApp do Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Ok, estamos de volta aqui ao vivo numa entrevista com o vereador Diego Guimarães, que vai responder a não é bem uma pergunta, né? O Lorenberg pediu aqui uma análise, um comentário acerca de uma propositura aqui do próprio vereador. Eu quero antes, porém, Lorenberg, veja bem como é que são as coisas, né? Você fala as coisas, rapaz, depois você tem que honrar o que você fala. Lembra que um dia, eu não sei se foi ao vivo aqui ou se foi aqui depois que terminou o programa, o Allan Kardec, deputado, esteve aqui. Lembro. E aí o Allan Kardec tem a vontade de ser imortal, que nem você é, né? Da Academia Mato Grossense de Letras. Eu quero mandar, inclusive, um abraço para o deputado Allan Kardec, não é? Do PDT. Ele me disse agora aqui numa mensagem que ele mandou aqui, dizendo que ele fez a sua inscrição, fez a inscrição dele para a Academia Mato Grossense de Letras, para o lugar do professor Dorileu, né? Dorileu. A cadeira número 26. São 2 cadeiras vagas que concorrerão. Ele fez para 26. Para 26. E ele falou assim, ó, eu quero o voto do Lorenberg. Já falei com ele já disse que já sinalizou positivo, então ele está aqui pedindo o voto aqui. Política é brincadeira, né? Continua pedindo o voto. Então, um abraço aí, Allan Kardec. Sucesso aí, né, no seu pleito aí para ser imortal também na Academia Mato Grossense de Letras, com o voto do Lorenberg Alves, que deu a dica. Aliás, o Lorenberg foi o incentivador aí para que o Allan Kardec já tem livros. Não fala isso não. Não, segundo o que espera a expectativa aí do Allan Kardec. Abraço, viu, deputado? Então, Diego Guimarães, por favor, responda aí ou faça aquele comentário pedido aí pelo Lorenberg. Eu peço licença também para cumprimentar o deputado Allan Kardec, um grande deputado, um grande parlamentar cuiabano aqui, oriundo da Câmara Municipal de Cuiabá e que também se importa muito, trabalha muito pela cultura mato-grossense, trabalha muito pela cultura cuiabana. Tenho certeza que está apto a não apenas ocupar uma cadeira lá na Academia Mato Grossense de Letras, assim como o professor Lorenberg, o meu professor de Direito, Valério Mazzuoli, também está lá, um grande nome do direito nacional. E quero registrar esse abraço e também externar essa admiração ao Allan Kardec. Bom, o projeto Amigo da Escola, a intenção é justamente incentivar as boas empresas, as boas práticas, as boas iniciativas. Eu acho que o poder público tem que começar a olhar e incentivar esse tipo de prática, para que a pessoa saia talvez daquela vontade que ela tem de ajudar e que passe a ter algo institucionalizado. Porque hoje, professor, existe até algumas dificuldades. Muitas das vezes a iniciativa privada quer ajudar o poder público, mas existe algumas limitações e algumas dificuldades que tem até para ajudar, porque não tem regulamentação, não tem aceitação, há um certo receio por parte do servidor público ou daquele que está na direção de uma escola, de uma unidade de saúde, talvez para receber uma doação da iniciativa privada. Então, eu imagino que quanto mais a sociedade, quanto mais a comunidade se envolver com as unidades escolares, com as unidades de saúde, quanto mais abraçado as crianças da nossa
nosso município se sentirem melhor. Até porque a gente não pode fugir de tudo que a gente falou, da revolução que a gente espera no âmbito da geração de emprego, geração de renda, transformação da sociedade, a queda dos índices de pobreza e miserabilidade no nosso município, só acontecerão se a gente tiver não apenas o fomento à economia, mas também nós temos que preparar essa mão de obra, e só se prepara a mão de obra com educação. A educação transforma, a educação revoluciona, e eu vejo que hoje um dos grandes gargalos que nós vamos, um dos grandes entraves aí que o poder público vai ter que enfrentar e superar, especialmente depois da pandemia, com escolas fechadas, escolas públicas fechadas há aproximadamente 2 anos, vai ser revolucionar a nossa educação. É começar a fazer 1 ano em 2, 2 anos em 1, 3 anos em 2 e tentar abreviar e melhorar a qualidade de ensino, porque sob pena da gente viver uma geração com déficit de aprendizado extremamente alto, porque por mais que nós estejamos tendo aí as aulas à distância, isso não substitui em maneira alguma, especialmente para quem está na fase de aprendizado, iniciação pedagógica, não substitui a presença do professor em sala de aula, a presença do aluno, o tete-a-tete ali com o professor. Então, esse projeto tem essa iniciativa. A ideia é poder permitir e também poder auxiliar para que empresas possam se envolver dentro da sua comunidade, apoiar com objetos, com insumos, com doações e também, em contrapartida, ela receber do poder público esse selo, o envolvimento nesse programa Amigo da Escola. Ô Diego, no começo do programa aqui, o vereador Diego Guimarães disse que estava, inclusive, chegou atrasado, chegou em cima da hora aqui, em função de uma visita que ele estava fazendo no distrito industrial. Bairro Industriário. E aí lá a verificação da infraestrutura, inclusive, e em cima disso e também da questão do atendimento bucal, né, do odontológico do município, que eu quero perguntar o seguinte. Você é da oposição, é um vereador da oposição. Como que funciona isso da melhor forma para um vereador da oposição? É levar isso para a tribuna e denunciar ou entrar em contato com o secretário da pasta, infraestrutura, estopa, da saúde, o Célio e tal. Qual que é mais vantajoso para o mandato? Não é? Eu não falo só para político. Não, para a população. Para a população, evidentemente. Qual que é mais vantajoso? Porque muitos políticos, muitos parlamentares preferem fazer o barulho, né? Sim. Na minha avaliação, seria mais prudente e o resultado mais rápido se levar para lá, se tiver uma boa sintonia com o Estopa, mesmo sendo da oposição, e o Estopa e o governo municipal não tiver aquela vaidade, aquela coisa toda, qual que é o caminho? Paulo, graças a Deus, primeiro, há mais de 4 anos eu não converso com o Manuel Pinheiro. E não faço questão de conversar com ele. Nada de bom dia? Foi o Manuel Pinheiro, não. Primeiro porque eu acho que ele não deveria estar naquele cargo. Não vou entrar no mérito aqui da eleição do ano passado, de todo o processo que já se passou nesse período. Mas é uma pessoa que não faz questão de ter no meu círculo de relacionamento. Já com seus secretários, eu guardo um excelente relacionamento com boa parte dos seus secretários. Com o Estopa, com o Vander Lúcio, guardo um relacionamento, guardava até pouco tempo com o Célio, com a Alzeníria, com o Célio. Então logo ele recebeu a pasta, eu liguei para ele, me apresentei, guardo o meu telefone, então logo eu tenha qualquer pleito ou qualquer dúvida, qualquer denúncia em relação à saúde, eu entro em contato, porque eu não sou daquele vereador que sai simplesmente atirando. Com relação ao industriário, por exemplo, eu já estive com o secretário Estopa, já fui à secretaria, já fiz indicação, já mostrei foto, já mostrei vídeo, já falei, secretário, tudo bem, a obra ainda demora uns 2 meses para terminar, vamos fazer um paliativo? Tem a entrada do bairro ali que está horrível, quem vem ali da rodovia, que dá acesso a Cuiabá, da BR-364, 63, quem vem da rodovia para entrar no industriário não consegue entrar, porque foi feito um reparo que tem aproximadamente 4 metros, 5 metros, que não tem asfalto, um buraco. Então eu cobrei já o secretário. E dessa forma que eu trabalho, eu vou pessoalmente, eu mando no WhatsApp, eu ligo para o secretário, eu tento. Agora chega um momento que a população está me cobrando. Chega um momento que eu me canso de cobrar. Aí é a hora talvez da gente gritar. Aí é a hora de ir para as redes sociais, é a hora de pedir o apoio da população, é pedir para ir lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp do secretário. Se necessário a gente faz. Eu espero muito o Estopa assumir um compromisso da outra vez que eu estive lá, um exemplo do industriário, de fazer um paliativo na entrada do bairro
e um paliativo que seja molhar as ruas para não ter poeira ali na avenida principal do Industriário. O Industriário está muito sofrido, há mais de um ano. Primeiro antes era... 1 ou 2 você está falando? Industriário 1. O Industriário 2 tem que ser asfaltado, nós temos que cobrar também o asfaltamento no Industriário 2. Então, na avenida principal, antes era alagamento, vivia alagado. Choveu, alagou, choveu, alagou. Aí começaram a fazer o serviço de drenagem, já vai mais de ano fazendo serviço de drenagem. Agora é poeira e buraco. Então, o secretário, da outra vez que eu tive com ele, ele disse que até setembro desse ano eles terminam as obras de drenagem e aí seria feito um serviço de recapagem em todo o bairro. Mas talvez aí a população, e aqui de público eu peço a Estopa, que a população industrial não suporta mais. É hora de fazer um paliativo, melhorar, seja uma capinha de asfalto, seja molhar todo santo dia, melhorar onde tem buraco, vamos colocar uma terra, alguma coisa, porque está feia a situação. Tá muito feio, mas assim, repetindo, eu guardo um relacionamento, eu converso antes, eu faço indicação, todos os meios necessários para eu resolver, sem precisar fazer barulho, sem precisar subir na tribuna, sem precisar fazer aquela cobrança mais ríspida, a gente sempre faz, porque o mais importante é resolver, não é atender o discurso do Diego ou a indicação do Diego, é resolver o problema do cidadão. Professor. Muito rapidamente, amigo telespectador, eu ainda estou pensando nos 11 candidatos na academia. Tá? Tem 11 candidatos? Tem 11 candidatos para 2 cadeiras. Mas, vereador, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor aqui com relação a uma questão anterior. No dia 5 de janeiro, o presidente e vereador Juca do Guaraná entrou com um pedido de audiência para conversar com o governador do estado a respeito daquela mudança do BRT para o VLT. 5 de janeiro. Para a Câmara de Vereadores conversar com o governo do estado. E só apenas no dia 22 de abril, portanto mais de 3 meses, que o governador e o governo do estado de Mato Grosso concedeu essa audiência. Vou resumir 3 perguntas numa só para facilitar a reflexão do senhor. O senhor acha que o governo do estado de Mato Grosso e o governador Mauro Mendes fez pouco caso com a cidade de Cuiabá, uma vez que os senhores são representantes da cidade e da população? Fez pouco caso? E qual é, na avaliação do senhor, a respeito da audiência que foi efetivada no dia 22 de abril? Tá. Primeiro, eu vou falar mais uma vez e deixar bem claro para todos aqueles que seguem, que gostam do trabalho do Diego Guimarães. Eu não sou base do Emanuel aqui em Cuiabá e também não sou puxa-saco do Mauro Mendes. Eu acho que essa briga idiota entre Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, quem perde é você e sou eu. É o cidadão pagador de imposto. Essa briga de vaidade, de querer mostrar quem é mais forte, quem pode fazer a melhor narrativa. Se o Mauro Mendes fala que é vermelho, o Emanuel faz questão de ir na mídia e falar que é azul. Se o Emanuel fala que vai chover, o Mauro Mendes corre para falar que vai fazer sol. Gente, a gente tem que procurar convergir as coisas. Ninguém precisa ser puxa-saco de A, B, C ou D. A construção tem que ser de maneira democrática em prol do cidadão. O que aconteceu nesse caso da oitiva, da reunião que foi postergada e atrasada da Câmara Municipal, foi claramente uma retaliação, porque a Câmara Municipal de Cuiabá está fazendo o trabalho do Emanuel Pinheiro. Porque o Emanuel não quer resolver o problema do BRT e do VLT. Ele quer tumultuar a situação para contrapor o governador. E o governador, por birra, não procura dialogar com os atores para poder resolver a situação, com a sociedade. Teve uma audiência pública que foi feita na Assembleia Legislativa, chamada pelo deputado Barranco, nós estivemos lá, todos os vereadores estiveram lá. E os técnicos do governo do estado apresentaram um relatório do porquê o BRT era viável, econômica e também no aspecto de engenharia. E ambientalmente também. E aí eu faço uma ressalva. Nesse dia o prefeito Emanuel estava lá. Seu secretário de mobilidade estava lá, na época, antes de ser afastado pelo Poder Judiciário, o Antenor Figueiredo estava lá, o seu secretário de obras estava lá, o seu secretário de serviços urbanos estava lá, seu filho estava lá, ele estava lá, todo mundo lá do Emanuel. O governo do estado apresentou um levantamento técnico. O Emanuel, quando começou a apresentação, depois de fazer um discurso, depois de falar que ia fazer plebiscito, quando começou a parte técnica, levantou e foi embora. Aí teve uma audiência pública na Câmara Municipal. Aguardei para ver se a prefeitura apresentaria algum estudo, alguma viabilidade, algo que fosse técnico. Gente, vamos parar de mimimi, de briga política. Já foi mais de R$1 bilhão investido nessa história aí. É dinheiro que resolveria muito
a situação de cidadãos cuiabanos e varziagrandenses que hoje estão aí sofrendo com a pandemia, empresas quebradas, empregos perdidos. E a prefeitura também não apresentou nenhum estudo técnico. Então, a Câmara foi desprestigiada nesse momento aí, o presidente Juca do Guaraná foi desprestigiado, obviamente numa jogada política do governador para não dar audiência para o Juca do Guaraná e para os apoiadores do Emanuel Pinheiro. Mas isso é ruim. Eu acho que é hora de buscar diplomacia, buscar o entendimento, colocar na balança realmente se é viável, é o BRT, executa. Agora fica numa seara aí que o governador quer o BRT, mas o prefeito não permite fazer a obra dentro de Cuiabá. E é uma novela que eu vou te falar, só dessas que são piores do que as mexicanas. Não temos mais tempo de seguir com os questionamentos aqui, embora a gente tenha aqui uma série de outros assuntos, mas a gente pode marcar para adiante aí, convidar de novo aqui o Diego para a gente conversar mais sobre a atuação dele e também as coisas do parlamento aqui no Opinião ao Vivo. Eu quero agradecer aqui ao vereador. Vereador, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Viu? Obrigado a Janayara também, que é assessora de imprensa. Obrigado por ter vindo e boa sorte aí. Que você tendo boa sorte, não só os mais de 5 mil que votaram em ti, mas a população toda acaba ganhando. Muito obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Abraço aí para Ana Luísa. Maria Luísa. Vicente. E para o Vicente também. E para Gesiane, minha esposa, que fez aniversário ontem, né? Opa, parabéns aí, Gesiane. Lorenberg. Até amanhã. E fica claro o negócio lá do TCE, que tem 11 candidatos lá na associação, na academia. 11 candidatos lá, viu? E o Allan Kardec quer o voto, porque quer o voto do professor Lorenberg. O apoio do professor Lorenberg. O Lorenberg, o Opinião de amanhã, entrevista ao vivo, o presidente da MT Gás, o Rafael Reis. Vamos falar aí sobre as novidades sobre o MT Gás aqui no estado de Mato Grosso, às 7h30 da noite. A gente espera você ao vivo. Até lá, fica bem, fica com Deus também.